eu nunca tive como objetivo de vida, e nem de carreira, trabalhar fora. Nunca tive. O que não quer dizer que eu nunca tive interesse ou curiosidade de trabalhar fora, mas nunca foi meu objetivo. Eu nunca trabalhei para vir trabalhar fora. Olá Brasil, para aqueles que não me conhecem, eu sou o Marcelo, redator publicitário aqui em Nova York, e hoje o papo do Publicitário na Gringa é com o Rafael Gonzaga, Executive Creative Director da Grey West. O papo com o Rafa foi muito bom, até eu que trabalho nos Estados Unidos, aprendi várias coisas que eu não fazia ideia, então se você tem vontade de trabalhar aqui nos Estados Unidos, a minha dica é assiste esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que vai te trazer toneladas de conteúdo, toneladas de informação para você realizar esse seu sonho no médio, longo ou de repente até, quem sabe, no curto prazo. Beleza? Então, sem mais delongas, bora ouvir o que o Rafa tem para contar pra gente. Como é que surgiu o convite para trabalhar na Grey West e o que é que te convenceu a aceitar? Cara, o convite para vir para Grey West, na verdade, veio do próprio Jatene, Aham. porque o que aconteceu foi, bom, eu entrei na Grey Brasil em 2015, e a gente trabalhou junto, na Grey Brasil por 3 anos, né? Foi interessante, a gente fez um projeto, eu entrei na Grey Brasil, a história toda é interessante, porque quando eu fui para a Grey Brasil primeiro, quem me chamou primeiro para ir para a Grey Brasil foi o Per Pedersen, que era o chairman da Grey, Aham. que ficava baseado em Nova York, e ele me chamou, a gente começou a conversar em 2014, 13, alguma coisa assim, e aí ele me chamou, a gente estava conversando sobre Nova York, sobre Grey Nova York, e aí ele me chamou e falou, Grey Brasil vai mudar completamente, eu queria que você fosse lá, trocar uma ideia, etc. E eu falei, cara, acho que você não está entendendo, assim, a Grey Brasil não era exatamente o tipo de lugar que eu estava buscando para trabalhar lá atrás. Mas ele falou, eu sei, mas é exatamente por isso que a gente quer mudar, e etc. E ele falou, vai para lá, conversa com o Rodrigo Jatene e me fala o que você acha. E eu conheci o Jatene do mercado, mas eu não conhecia pessoalmente. E eu fui para lá, eu estava numa concorrência ainda, eu fui lá, a gente ficou umas 2 horas batendo papo, e aí a gente se conectou, a gente pensa muito similar, as coisas do mercado, etc. E aí eu fui para a Grey Brasil, e a gente trabalhou junto por 3 anos. E aí, pouco antes de Cannes 2018, 19, 18, já me perco nas datas, 18. Ele me chamou e ele falou, é o seguinte, eu vou sair da Grey Brasil, eu tô com algumas conversas em aberto, ele ainda tinha algumas coisas em outros lugares, e aí ele conversou comigo e falou, eu quero já te falar que eu tenho interesse em te levar e se você tiver, vamos conversar. Falei, vamos conversar. Óbvio, vamos conversar, vamos continuar conversando. E aí foi basicamente isso, ele recebeu da Network o convite de vir para Los Angeles para assumir a Grey West. Na verdade, a Grey West era em São Francisco, a base da Grey West era em São Francisco, foi por alguns anos, poucos anos, é uma agência relativamente nova, mas foi alguns anos. E aí, basicamente, nessa vinda do Jatene para cá, eles decidiram mudar, então, basicamente, São Francisco acabou diminuindo o tamanho de agência naturalmente, então eles decidiram trazer a liderança para cá, para Los Angeles, fazer aqui. E aí a gente meio que trabalha com toda a costa oeste, na verdade. Então a gente a agência é baseada aqui, mas a gente tem o nosso head de estratégia, por exemplo, ele fica em São Francisco. Ele mora em São Francisco e fica até hoje em São Francisco. Então com ele já é remoto desde antes de Covid, desde antes da Covid. Aí a gente já é remoto com ele. Ryan Miller, excelente, um baita de um cara, inclusive. E aí, basicamente, ele falou, bicho, vamos... Quando ele fechou e quando estava tudo bonitinho, ele falou, seguinte, quero que você venha mesmo, etc. E eu falei, tá bom, vamos conversar. E aí, nessa negociação toda, nessa conversa toda, que eu decidi, isso foi basicamente pós-Cannes, quando a gente voltou de Cannes em 2018, eu decidi, e aí eu já estava, na verdade, isso
faz parte da coisa, porque eu já estava conversando com a minha mulher, enfim, muitas coisas que, quando você decide sair do Brasil, quando você decide sair do seu país, nunca é só uma coisa, nunca é Claro. só uma proposta. Tem muitas coisas que precisam se alinhar para isso funcionar. E aí, basicamente, elas estavam ali se alinhando, porque eu e minha mulher, a gente já estava com uma vontade de sair. Aí veio as eleições do Brasil, que basicamente foi o meu pé, o pé na minha bunda para me empurrar para fora. Eu falei, é difícil para mim, que quando você vê que qualquer pensamento progressista, etc., está em contrário, isso afeta inclusive a nossa carreira, inclusive a maneira como a gente se comunica e etc. Então, e aí veio o convite da Grey de vir para Los Angeles e assumir a liderança aqui com o Jatem. E aí eu juntei o útil ao agradável e falei, vamos embora. Como é que foi o processo para você de tirar o visto e se mudar? Nunca é fácil. Você mudou, você sabe muito bem disso. E para mim, quando eu mudei para cá em fevereiro do ano passado. Fevereiro de 2019, são um ano e meio, quase 2 anos. Obviamente os primeiros 6 meses, mas eu digo que até 1 ano, é basicamente reconstruindo tudo que você achou que você nunca mais ia ter que lidar na sua vida, né? Então, você sofre aqui nos Estados Unidos, para quem nunca morou aqui, é um processo muito peculiar de várias coisas. Então você tem para você alugar uma casa, você precisa ter um credit score, você precisa ter essa nota aí que você acha que você sabe muito bem, é um número que você tem que ter, que representa que você é um bom pagador. Só que se você nunca fez um crediário, famoso crediário no Brasil, se você nunca comprou nada à prestação, você não tem credit score. Se você acabou de chegar nos Estados Unidos, você não tem esse número. E aí, se você não tem esse número, você não consegue alugar casa. Então ele vira uma bola de neve que não termina. Aí você fala, mas tá, para alugar a casa eu preciso do credit score, mas para o credit score eu também preciso alugar a casa. Então eu nunca saí disso. É muito doido, sim. Então, aí abrir conta em banco. E aí, então, assim, as coisas mais básicas que você já fez há 20 anos, 30 anos atrás na sua vida, você precisa fazer de novo. E num curto espaço de tempo. Você está lá tentando ajeitar toda a sua vida, com família, com trabalho e etc. Então, é complicado. Esses primeiros meses, até o primeiro ano, é pôr a casa em ordem. Literalmente, é pôr a vida em ordem. Então, nisso você tem essas dificuldades, mas obviamente é muito fácil, muito lidável, né? E na parte burocrática toda, a Grey me ajudou bastante desde toda a documentação e papelada de visto. Eu tenho um visto de transferência, é um visto L1, que é o visto de transferência executivo, que basicamente é um visto que é atrelado ao WPP e a Grey, né? Que eu vim da Grey para cá. Então, eu tinha uma empresa contratada para me assessorar e produzir, então eu só tinha que basicamente enviar os documentos que eles me pediam, né? E assim por diante. Mas, obviamente, tem todas as outras coisas que a Grey também me ajudou, mas de fechamento fiscal, você precisa declarar para a Receita, eu não mais recolho imposto de renda aqui, eu não sou mais um residente fiscal. Então, é uma matemática cheia de número. Pessoal, uma pausinha rápida aqui na entrevista, só para lembrar vocês que se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer ver outras entrevistas, não esquece de se inscrever no canal para receber a notificação sempre que sair um vídeo novo, segunda ou sexta-feira, beleza? Então, dado o recado, bora continuar escutando o que é que o Rafa tem para contar pra gente. Já que você comentou que você está com L1, todas as outras pessoas que eu entrevistei dos Estados Unidos e eu estamos com outro visto, né? Com O1. Você comentou que sua mulher está trabalhando, então é mais uma questão técnica. Eu queria saber, com L1, cônjuge pode trabalhar? Exato. Hoje o O, que é o seu visto, que vários amigos que eu tenho aqui também, o cônjuge não pode trabalhar. Nem que, a não ser que emita o próprio visto para ele, obviamente. Lógico. Sim. Não como o O2, né, que é o acompanhante de quem tem o visto emitido. O L é diferente. Então, o L é um dos poucos casos, sem ser green card, óbvio, que o cônjuge pode trabalhar legalmente. Então, quando a gente chegou aqui, minha mulher tem o L2, né, que é o acompanhante do L1, e a gente emitiu uma autorização de trabalho para ela. Demorou, acho que o processo todo deve ter demorado entre 4 e 5 meses, que ela já recebeu, imagina, uma carteirinha
que é uma autorização de trabalho. Obviamente, também está associado ao meu visto. Então, se a Grey resolve fazer a burrada de mandar embora, basicamente minha mulher também não tem mais autorização para trabalhar aqui, porque os vistos são atrelados. Então, ambos precisamos voltar para o Brasil como cães arrependidos. E diz uma coisa, você acha que o fato de você mudar de país, mas continuar na Grey, facilitou a sua adaptação à Grey West? Basicamente, sim, não tem nem como. Na verdade, talvez menos por ser Grey, obviamente facilitou também por ser Grey, mas porque você está trabalhando, especialmente quando é eu sou ECD na Grey, eu sou Executive Creative Director. O CCO, que é o meu chefe direto, é brasileiro, trabalhou comigo por 3, 4 anos. Então, isso por si só já facilita, obviamente, muito. Principalmente quando você está em terras estrangeiras, né? Alguém que fala seu idioma, que te conhece, que conhece seu trabalho, que confia em você, que fez o esforço para te trazer. Então, isso tudo muda, obviamente. O fato de ser Grey também ajuda pelo fato de eu já ter os 3 anos da Grey Brasil foram 3 anos muito interessantes, muito produtivos de trabalho. A gente fez muita coisa legal, muita coisa que foi reconhecida, e isso automaticamente nos conectou com muita gente da rede, né? Então, eu já tinha naturalmente mais proximidade com o pessoal do Latam, então a rapaziada da Grey Argentina, Grey Peru, então eu já conhecia bastante gente da Latin America, e da Grey Nova York, o John Patrulli, que é o Global CCO, o Maruri, que era antigamente o presidente Latam, e hoje ele é presidente Europa da Grey. Então, automaticamente, pelo fato de eu já os conhecê-los, e eles também me conhecerem meu trabalho, me conhecerem pessoalmente, isso facilita a adaptação no geral. Então, eu consigo navegar muito fácil. Então, só para você ter ideia de como isso se reflete, eu vira e mexe com a Europa, o Javier Capobiano hoje é o CCO Europa, e o Eduardo Marulho é o presidente da Grey Europa, que comanda todas as Greys na Europa. Então, a gente trabalha muito junto. Então, às vezes, eles têm um pitch, a gente trabalha daqui. Então, a gente está cada vez mais trabalhando nesse sistema mais borderless, ainda mais porque hoje em dia que a gente está todo mundo na sua casa, não faz sentido. Então, a gente faz muito isso. Eu trabalho muito com a Grey, vira e mexe, a gente tem um pitch que a gente faz com eles, ou algum projeto grande, com uma grande ambição criativa, que a gente também trabalha aqui. Às vezes vice-versa, às vezes a gente pega um briefing de Super Bowl, legal, vamos falar com o Javi, com o pessoal na Europa também, etc. Na Argentina, por exemplo, a gente tem uma dupla, que é uma dupla super cênica, eles eram CCOs, o Amiel e o Matias, que são muito bons, e eles são... A gente criou na Grey Argentina a Grey, que a gente chama de Grey Borderless, literalmente. Então, é um grupo que, basicamente, eles existem para atacar briefings globais. Legal. Entende? Então, a gente trabalha muito com eles, por exemplo, fiz reunião com eles hoje também, etc. Então, isso facilita o fato de você já conhecer, mas, obviamente, é só no início, né? Porque quando você entra num novo lugar também, principalmente a gente brasileiro, que é tudo, em geral, meio cara de pau, é rápido para a gente conhecer as pessoas, fazer amizades e navegar de um jeito um pouco mais tranquilo. Sim. E uma dúvida, nem tanto de trabalhar fora, mas até de negócio. A Grey West, ela é específica para clientes daí, da costa, ou não? Ou pega também de todos os lugares dos Estados Unidos? Pega de todos os lugares. É mais por uma questão de presença. Então, a gente tem presença na costa oeste. Obviamente, digamos que a gente tem um cliente que está sediado em Los Angeles ou em São Francisco, e entra um pitch por Nova York, naturalmente, eles vão nos envolver, porque vai ser muito mais fácil você ter um atendimento e você cuidar dessa conta aqui na Costa Oeste, pelo cliente, por várias questões. Então, acaba sendo mais fácil. Mas não necessariamente isso se é na Costa Oeste, é da Grey West. Saquei. Se é na Costa Leste, é da Grey Nova York, entendeu? Você comentou que teve essa parte de que já conhece as pessoas, te ajudou, tal, mas bem ou mal é outro país. Eu queria saber qual que foram as principais diferenças no estilo de trabalho que você sentiu quando você chegou aí versus Brasil, se teve alguma? Não, teve. Eu acho que é sempre muito diferente, né? É sempre muito diferente. Tinha uma coisa que eu esperava ter e eu não tive. Tem várias pessoas que eu conversava que trabalhavam aqui. E aí, isso está conectado ao modelo de negócio que eu te falei.
Que é assim, quando você pega um brief, você vai lá e fica um ano com o projeto. Eu nunca vi isso na minha vida. Aqui é muito mais ágil, sabe? Mas é o que eu estou te falando também do modelo de negócio que a gente tem, que é diferente dos outros. Mas é sempre diferente, é sempre adaptável. Eu acho que assim, o que eu tento sempre fazer, primeiro, a gente tem que partir da premissa que você não domina essa cultura, que você não domina as peculiaridades da cultura. Por mais que a cultura americana não seja, né, que ela seja bem, ela é bem conhecida por todos, ela é bem mainstream, ainda assim são muitas peculiaridades que não são ligadas à língua, mas da cultura mesmo, que a gente não domina. Então você precisa respeitar, você precisa entender isso e etc. Então essa, sem dúvida, é uma coisa que eu vim na cabeça, e isso todos os dias eu estou sempre esperto. Porque você precisa até... não, você falar isso, as pessoas aqui nos Estados Unidos vão entender. E que pra gente não, sabe? Você fala, não, mas não tá claro, não tá... Não, tá. Todo mundo vai entender e todo mundo entende. É uma viagem. Então, acho que essa é uma das principais coisas de diferença. Eu acho que no dia a dia do trabalho, eu acho que tem uma... Que aí vem um pouco do que eu estou tentando trazer, que eu acho que é um dos motivos, ou o principal motivo porque eles me trouxeram e porque eu estou aqui, que é colocar um pouco também da minha visão, da maneira como eu vejo a indústria e o produto final, tomando conta da qualidade do produto final, etc. Acho que aqui eu sou muito drivado, muito guiado pela ideia, sabe? Para mim, a ideia, ela é antes de qualquer outra coisa. Depois que eu tenho uma ideia, depois que a gente tem uma ideia, tranquilamente a gente chega em 10 execuções rápido, em um dia. Mas chegar na ideia é a principal coisa. E aqui, principalmente antes do time me conhecer e etc., ainda vinha muito aquele sistema americano de você tem um brief, etc., eles te trazem um roteiro. Eles vêm com um roteiro pronto. Ele não vem com o pensamento do roteiro. Então, a solução para o brief então, é o seguinte, começa com esse cara andando e fala, não, peraí, que é a ideia? Antes eu preciso da ideia, porque senão eu só julgo um filme, eu estou julgando um script. E não é isso que eu estou julgando, não é assim que eu trabalho. Então esse é o jeito de eu trabalhar, que eu trabalho, que eu estou trazendo para cá. É uma coisa que eu estou mudando aqui, pelo menos quem trabalha comigo. Que é legal. Mesmo que você pensar no filme, você vai fazer de trás para frente. Você vai pensar no filme, você vai escrever seu filme, fica à vontade. Depois que você tem o filme, você vai me escrever qual é a ideia. E aí você vai primeiro me apresentar a ideia. Basicamente é isso que precisa, sabe? Porque eu preciso entender qual é o seu raciocínio atrás dela. Porque às vezes a sua ideia é brilhante e o roteiro não é. Às vezes o seu roteiro é brilhante, mas não tem ideia. E aí não adianta nada. Um roteiro brilhante sem ideia, ele é uma boa história para um doc, ou sei lá, sabe? Mas ele não vai mexer na cultura como a gente precisa mexer. Eu acho que é isso que basicamente a gente faz. A gente promove mudança, a gente provoca a cultura. E isso, às vezes, é mudanças sociais, às vezes é mudança de hábito, às vezes é mudança de comportamento relacionado à compra, mas é sempre via a cultura popular. Sim, total. E é o que você comentou, né? Tipo, é muito mais fácil você pegar um conceito que está com uma execução não muito legal e, sair com outras execuções boas do que você pegar um roteiro maravilhoso sem conceito nenhum e ter que inventar algum conceito dentro. Óbvio. Nem dá, na verdade. A primeira, tipo, um conceito brilhante, só porque é o primeiro que veio na minha cabeça. Mas você pensa em Like a Girl, só porque você trabalhou na Procter e lembrando do Like a Girl, é um conceito, é uma ideia brilhante. A execução é como? A gente vê as meninas falando para a câmera como se fosse um casting, como se fosse um teste, e aí elas reagem, meninos e meninas reagindo. A expressão like joga a girl. Uma bola like a girl, throw a ball like a girl, faça isso com like a girl. Quantas execuções diferentes e poderosas você poderia falar para o mesmo conceito? 200. Poderia ser um filme cinematográfico lindo para você passar like a girl. Não precisava ser exatamente aquela execução. Mas aquela execução é ótima e funcional, é perfeita. Mas o que é bom, o que é brilhante, é o conceito, é a ideia. Legal, vamos dar um novo propósito para uma ideia que é para uma frase que é usada historicamente de maneira machista. E vamos transformar isso para empoderar mulheres. Então ele é brilhante como ideia. E além de você e do Jatene, quantos estrangeiros tem aí na Grey West?
Cara, muitos. Basicamente, a gente é uma agência estrangeira, assim, a gente até brinca com isso. A gente tem gente de todos, a maioria é americana, mas por pouquíssima margem, pouquíssima margem. A gente tem, Sei. eu já somos brasileiros só nós, mas a gente tem peruano, a gente tem 2 equatorianos, 2 australianos, obviamente estou falando de gênero, né? Sim, 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 sim. Australianos, um sul-coreano, um indiano, uma indiana, acho que é isso. A gente tinha 2 suecas que saíram. A gente e também tinha dois caras muito, muito bons. Também uma história, uma viagem. 2 caras da Dinamarca que nos mandaram um e-mail um dia, falou, cara, queria fazer um estágio aí, e etc. Os caras tinham uma pasta boa, bora, vem aí. Fizeram estágio lá com nós, super bons, voltaram para a Dinamarca. Então a gente é um de diversidade, eu acho que regional, geográfica, a Grey West pode falar de peito cheio que a gente tem, porque realmente a gente é uma equipe pequena, como eu te falei, mas a gente tem representantes de todos os lados do mundo. Uma questão que eu costumo chamar de meio a parte dos mitos de trabalhar na gringa, uma coisa que eu escutava muito quando eu estava no Brasil e pensando em ir para fora era, pô, só no Brasil que se trabalha até tão tarde, que trabalha no final de semana, que o DA tem que abrir o Photoshop. Mas queria saber se você acha que o quanto isso é verdade ou é mito, vamos dizer assim, que no Brasil trabalha muito mais e tem muito mais punhetação de layout, essa porra toda. Cara, eu acho que vamos por partes. Eu acho que essa cultura de se trabalhar demais no Brasil, ela é real. Quem falar que é mentira, tá mentindo. Mas ela vem mudando. Eu acho que isso é uma coisa que eu falo muito com todos os amigos do mercado. Eu sinto que a nossa geração tem essa responsabilidade, sabe, para mudar um pouco os parâmetros e paradigmas que foram criados nessa profissão, sabe? Eu acho que está na nossa mão, porque é isso, gerações mudam, o mundo muda e gerações mudam. Eu acho que essa coisa de trabalhar demais por trabalhar, para mostrar que se trabalha muito, para bater no peito, eu sempre achei isso uma bobagem desse tamanho. Assim, todas as agências que eu respeito e todas as pessoas que eu respeito, porque para mim é muito mais é uma indústria feita de pessoas e menos do que até marcas. Eu acho que esse é um dos motivos. Por exemplo, a história que eu te contei de como eu entrei na Grey prova isso, sabe? Eu não queria ir para a Grey porque a Grey, quando eu fui para a Grey, não era uma agência criativa, nunca tinha sido. Mas eu fui porque eu acredito em pessoas. Eu acreditei no papo e na vibe que eu já tenho compartilhamos ali. E eu fui e se provou certo. Sim. Então eu acho que tá na nossa mão, e isso é uma coisa, para mim, assim, ninguém tá falando que não se trabalha. Em toda profissão você tem que fazer, você faz. Só que é o propósito, entendeu? Acho que se criou muito essa coisa antigamente no Brasil de você precisava, um redator ou um DA que levantasse da cadeira antes do DC, ou antes do ICD, ou antes do CCO, era um absurdo. Todo mundo olhava torto e tal. É uma lógica que ela não faz sentido por si só, porque ela só existe para criar um ambiente negativo, para prejudicar pessoas, para prejudicar vidas pessoas, e é um absurdo. Sempre falei que eu gosto do meu trabalho, mas eu gosto muito mais da minha vida pessoal, muito mais. Então eu acho que essa é uma coisa. Então eu acho que isso está mudando. Eu acho que isso tem uma geração legal que está comandando, que está tocando as agências no Brasil, ou boa parte delas, que já tem uma mentalidade completamente diferente. E eu acho que isso reflete o trabalho. Sim. Automaticamente essas são quem, na minha opinião, entregam de longe os melhores trabalhos no Brasil. Falando daqui, eu acho que isso já está um pouco mudando no Brasil, mas sim, isso era verdade. Isso ainda é verdade, mas era ainda mais verdade antes. Aqui, eu vou te falar da minha experiência, porque é o único lugar que eu trabalhei aqui em Los Angeles, mas e um pouco do que eu escuto também. Eu escuto que essa cultura meio de se trabalhar muito, que a gente via muito em São Paulo, é muito conectada com Nova York. E isso é uma coisa que você pode, obviamente, dizer muito melhor que eu.
E com as pessoas que eu trabalho de Nova York, o Nova York tem isso. Nova York tem muito ainda dessa cultura workaholic de quanto mais tempo você fica no escritório, conta ponto para você, isso é bom, etc. A gente não tem isso aqui. Isso não é uma cultura na Califórnia, nem de perto. Aqui se trabalha, você tem várias agências que fazem muita coisa e, obviamente, quando tem pitch, vai se trabalhar mais quando se tem, mas não é cultura, cara. Definitivamente não é cultura do lugar, assim. É um lugar lindo, né, cara? Um lugar que você tem praia, um lugar que, tipo, é sol, céu limpo, azul, cara. Então, assim, nem faz muito sentido você ter essa cultura de ter que ficar no trabalho. Mas, ao mesmo tempo, é a capital do entretenimento. É o lugar em que tudo acontece, sabe? Então ao mesmo tempo, criativamente, tem muita coisa sendo produzida a partir daqui, sabe? É uma efervescência cultural muito grande. Então, não quer dizer que você não tem muito trabalho em todos os sentidos, mas não tem essa cultura de ficar no escritório. E, bom, você comenta que você está há quase 2 anos aí fora. Já deu para sentir saudade do Brasil? E o que é que você sente mais saudade? Cara, eu sinto saudade sempre, né? Eu sinto saudade. Acho que o que eu sinto mais saudade, a saudade diária, ela está relacionada às coisas que, enfim, que representam muito para você. Então, família, amigos, isso é inevitável. E você sente falta. Eu acho que no dia a dia, obviamente, povos são diferentes. Então, eu acho que assim, brasileiro, você está na sua cultura, né? Então é tudo mais fácil de você lidar, resolver, né? É tudo do nosso jeito. Você fala, não tem. Aqui você sempre tem que. Você não está na sua cultura, né? Então você tem que sempre tomar mais cuidado. É sempre mais complicado, é sempre mais burocrático, é sempre mais, sabe, mais formal um pouco. Então acho que eu tenho disso eu sinto falta profissionalmente. Eu acho que eu sinto um pouco falta também, sabe, do jeito brasileiro de um pouco de trabalhar, que é no nosso mercado, pelo menos, tanto no departamento criativo, que sabe, no jeito de sempre buscar aquelas coisas mais ousadas, mais que sabe o que vai chamar atenção, o que vai fazer barulho, e até é quase uma proatividade, mas é na fúria de fazer as coisas acontecerem. Sabe, sim. No Brasil, cara, isso faz parte da gente, sabe? Você faz acontecer. Aqui você tem que estabelecer um processo para acontecer, senão ela não acontece. Eu acho que isso muda muito. Acho que no Brasil, quando você concebe uma ideia para executar essa ideia, todo mundo vai achar o jeito de executar. Eu conheço aqui, eu faço, eu ligo, eu resolvo, sabe? Aqui não. Aqui você precisa ter uma pessoa designada para fazer. Porque se aquela pessoa não tiver uma pessoa designada para fazer, ninguém vai fazer, porque não, eu não posso, porque senão eu entro no território da outra, entendeu? É tudo um pouco mais não é mais cheio de dedos, mas é mais processual. E aí, obviamente, isso tem lado bons e ruins. E aí, claro, eu acho que o meu jeito mais caótico faz eu preferir um pouco mais brasileiro. E pensando, lógico, médio e longo prazo, você acha que se você eventualmente sair dos Estados Unidos, você acha mais provável você voltar para o Brasil ou ir para algum outro mercado? Cara, é uma boa pergunta. Eu não sei te dizer por uma razão muito simples. Eu odeio fazer muitos planos futuros, sabe? Eu não consigo, na real, cara, porque fazer plano para mim é um excelente motivo para você se decepcionar, sabe? Eu não tenho muito isso, não. Agora eu não tenho plano de voltar para o Brasil, nesse momento. Eu acho que tem muita coisa para fazer aqui. Eu acho que eu vim para cá para testar esse mercado e ver o potencial que ele tem. Mas eu não sei, cara, porque eu gosto da imprevisibilidade da vida, assim, sabe? Tipo, hoje eu trabalharia na Europa, sim, voltaria para o Brasil, sim. Tudo depende das circunstâncias, etc., que vão se alinhar ali. Como você mesmo falou da Grey Brasil, né? Não era o teu plano, mas acabou sendo uma puta oportunidade e a decisão muito acertada, aparentemente, né? Aparentemente não. Exatamente. Exatamente, acho que é sobre isso, cara. Tipo, eu tenho isso.
Você tem que tomar decisões, obviamente, conscientes, de acordo com o que você pesa, etc. Mas já tomada, não coloca na reguinha de fiz certo ou fiz errado, que é a maior bobagem que você faz. Sim. Porque não tem, né, cara? Você só vai... Tudo que você vai achar vai ser motivo por que você fez uma decisão errada. Porque isso é como a mente funciona. Que dica que você daria para um brasileiro que quer trabalhar no exterior? Cara, primeira coisa que eu acho é... eu acho que quem está pensando em trabalhar no exterior tem que primeiro entender, tem que vir pelas razões certas. Acho que essa é a primeira história. Porque dividindo a minha história de novo, porque é basicamente a que eu tenho. Eu nunca tive como objetivo de vida e nem de carreira trabalhar fora. Nunca tive. O que não quer dizer que eu nunca tive interesse ou curiosidade de trabalhar fora, mas nunca foi meu objetivo. Eu nunca trabalhei para vir trabalhar fora. E eu não é nenhum julgamento nem nada. Eu acho que tem bastante gente que faz isso e é ótimo, mas eu nunca fiz, entendeu? Então, para mim, por quê? Se é porque eu quero morar naquele país, ótimo, não tem problema nenhum. Você vai, às vezes, mais do que isso, você vai fazer um curso num lugar só para morar naquele país, não tem problema, mas você precisa saber o que é. Porque senão se você vir pela razão errada, e eu vi muito brasileiro fazendo isso, você se decepciona, entendeu? Porque aí, às vezes, é legal. Eu quero ir morar em Nova York. Ótimo. E aí você vai para Nova York, e aí, por que você quer morar em Nova York? Só que você achou que, na verdade, você queria trabalhar em Nova York, não morar em Nova York, você entrou numa agência que você está sendo completamente infeliz. Mas você está morando em Nova York, entendeu? E aí algo sempre vai estar errado. Porque se o seu objetivo é morar naquele lugar, ótimo. Então a agência não deveria te pesar tanto, ou agência, ou qualquer outra coisa que você vai trabalhar. Você vai que nem o povo que ia quando era mais novo, para Disney, lá trabalhar vendendo refrigerante, porque você queria ir para Disney. Tá ótimo. Então, mesmo que é um trabalho chato de se fazer, você faz amarradão, porque você está cumprindo o seu objetivo. Então, saiba qual é o seu objetivo, que aí você cumpre ele. Então, esse acho que é a primeira dica. Porque isso vai refletir em tudo, sabe? A maneira como você se comporta no trabalho, o tipo de coisa que você faz, o tipo de trabalho que você faz, entendeu? Por exemplo, redatores. Não é fácil para um redator, como redator de origem, vir trabalhar nos Estados Unidos só com inglês de escola, por exemplo. Não é fácil. Você domina muito bem inglês e eu aposto que mesmo dominando inglês, você deve sofrer ainda um pouco. Sim. Não, porque não é fácil. Tem coisas que, inclusive, tem alguns vídeos do canal que não sei se vão ter saído na época que a gente falou, mas que são coisas que eu só aprendi de inglês quando eu vim para cá mesmo, cara. Tem coisas que você não vai ver nem em série, nem em aula, na verdade. Não, Morando, trabalhando, que você vai aprender essas coisas. Nunca. Não, e milhares de vezes a gente escuta diariamente. Não, tá certo, mas não é muito bem assim que a gente falaria. Então não tem nenhuma... É diferente do português, que você vira e fala assim, não, bicho, seguinte, isso aqui tá errado, porque o predicado tem que... Você tem uma regra, você tem ali, ó, você tá errando por isso. Não tem, aqui é... Não, tá certo, não tem nada errado, mas não sei se é assim que falaria. Soa bem? Mas como assim, bicho? Entendeu? Então assim, para um redator de origem, o que não quer dizer que é possível, você está aí provando que não, claro que não, mas você também precisa ter consciência disso. Então, eu acho que assim, informação e awareness, para usar as palavras em inglês, sobre tudo é muito importante, porque aí você diminui radicalmente a chance de você ficar desiludido. E aí você querer de repente voltar para o Brasil e nem se dar uma chance necessariamente de viver o que você se propôs a viver, sabe? Eu acho que é uma experiência que ela não é só de trabalho. Então você tem que estar ligado em tudo para tirar o melhor dela. Eu acho que essa é a primeira coisa. Porque fora isso, cara, o caminho eu acho que você está passando para todo mundo já no seu canal e não tem muito. Se você respeita você mesmo, o seu trabalho, a um ponto que você sabe que, independente do que for, independente da agência que você está, independente do cliente que você trabalha, independente de tudo, você quer criar e produzir o melhor possível, a coisa que vai te dar mais tesão de fazer, etc. Se você tem esse drive sempre, esse trabalho vai ser reconhecido e potencialmente você vai receber um convite ou você vai conseguir a oportunidade de trabalhar fora. Porque é como esse mercado funciona. Estão procurando quem está fazendo essas coisas.
Então, chegar lá é mais ou menos no caminho que você já passou e etc. Mas eu acho que mais do que as pedras que você tem que quebrar para chegar lá é qual é o mindset, qual é a cabeça que você enfrenta isso. Porque senão ele vai ser uma experiência frustrante. Pô, imagina, depois que você se esforçou tanto, se você quer ir para fora. E mesmo se você não se esforçou, cara, mesmo se é só uma decorrência do seu trabalho, é um processo doloroso, você sabe disso. É um processo doloroso, é um processo que você precisa... Tipo, você perde muito tempo da sua vida com essas coisas burocráticas e com preocupações, declarar imposto de renda aqui, agora no Brasil. É uma confusão sem tamanho, cara. Então você fica desorientado, de fato. Então, se você não tem muita certeza ou não está muito claro as coisas na sua cabeça, é muito fácil você achar que você tomou a decisão errada. E uma última coisa, não sei se já surgiu em algum momento essa oportunidade aí, desde que você está, mas como um exercício mesmo, o que é que você buscaria em um brasileiro na hora de chamar ele para trabalhar em LA? Cara, é meio óbvio dentro de tudo que eu falei, mas assim, para mim, se eu vou chamar um brasileiro, para mim a regra, o pensamento para trazer um brasileiro para LA ou contratar alguém, se eu estivesse no Brasil, ele é muito próximo, assim, não muda muito, sabe? Para mim, acho que é quase tão simples quanto excelência. Tem dois elementos que não podem faltar, que é ser um puta criativo e ser um puta ser humano. Porque se você é um criativo e um babaca, eu não quero trabalhar contigo. Definitivamente. Não quero. Porque não tem nada que pague isso. Nada. Agora, e se você é uma pessoa maravilhosa, mas seu trabalho não é nada bom, também vai ser complicado. Eu quero ter você no contratar... churrasco, né? Não, não na minha agência. Exato, exato. A gente pode bater um papo, etc., mas talvez não seja a melhor contratação. Então, isso já era um pouco do Brasil. O que você, e o porquê da sua pergunta, eu entendo, e ela vai pela dificuldade que é, se você quiser trazer um brasileiro, por exemplo, é uma realidade, ele acaba sendo mais uma nota de corte, e ele, você sabe, ele é mais complexo que isso. Como a gente sabe, para trazer um brasileiro, você tem um custo, né, que é para documentação, que é para o visto, então um custo alto, mas não é só custo. Você tem tempo, por exemplo, se você quiser trazer um brasileiro hoje, ele não vai começar a trabalhar antes do que agora nunca, né? Porque agora está fechado embaixada. Mas se não tivesse a pandemia, seria 6 meses, pelo menos, sabe? Obviamente, isso depende do financeiro, quando o financeiro aprova ou não. Depende da urgência que a gente tem na contratação. E tudo, e até balanço. Acho que eu acredito muito no balanço de diversidade. Então, também não adianta a encher a agência de brasileiro, porque você vai ter só um jeito brasileiro de pensar. Sim. E não é uma agência no Brasil, entendeu? Então, também não faz sentido. Então, acho que tudo isso conta, mas eu acho que como nota de corte, obviamente, se o cara quer vir para os Estados Unidos, ele tem que entender que, diferente do Brasil, que ele está disputando com um monte de gente ali, mas tem muitos outros fatores ali, dá na mesma contratar todo mundo, aqui não, entendeu? Para trazer alguém que não seja americano, naturalmente eu vou precisar justificar 10 vezes mais, porque tem todo um processo. E assim como a agência vai ter que justificar para o governo americano porque está trazendo a pessoa, Exato. né? Exatamente. Então não é tão simples assim para trazer brasileiros como eu gostaria, por exemplo. Mas particularmente tem isso. Obviamente eu conheço milhares e milhares e milhares de brasileiros com trabalhos excepcionais que eu traria piscando o olho. E também conheço milhares e milhares que são excelentes pessoas. Então é também a mesma coisa de como faz tudo, quando tudo se alinha. Rafa, muito, muito obrigado, cara, Valeu, pelo cara. tempo. Foi um papo legal pra cacete. Ainda bem que deu certo. A gente falou bastante. A gente começou, tava um puta sol aí, agora já tá até escuro. Já tá escuro, eu já tô no meio do escuro aqui, cara. Ainda bem que eu tenho uma luzinha aqui. Mas obrigado mesmo, Rafa. Valeu, Marcelo. Obrigado você pelo convite, foi ótimo. Foi legal, acho que é do caralho o que você também tá fazendo. A gente tem muita gente, eu lembro isso, é incrível como passam-se os anos e é sempre as mesmas coisas. A galera tá sempre almejando vir trabalhar fora e etc. Eu acho que deveriam mesmo, é uma experiência de vida, muito mais do que uma experiência de trabalho.
acho que isso foi uma das coisas que contou para mim, eu tenho certeza que contou para você também, que a gente pode mudar muito de agência no Brasil e trabalhar com gente diferente, clientes diferentes, estilos diferentes, mas no final das contas é tudo mais ou menos a mesma coisa. Você vai girar, você vai ver as mesmas pessoas, você vai ver os mesmos clientes, uma hora ou outra fica tudo meio igual. Então acho que isso tem uma experiência de vida que é completamente diferente. Você fica mais exposto, você fica mais... eu acho que toda essa fragilidade que envolve a gente quando a gente sai faz a gente crescer. Então, acho que é legal que você está passando toda essa informação para a galera, porque era tão difícil de achar coisa e como que podia. Antigamente, você só tinha o au pair, eram as poucas opções que você tinha, trabalhar na Disney, ou fazer au pair, eu acho que... Exato. Então, acho que é do caralho isso que você está fazendo e valeu pelo convite, óbvio. Queria agradecer mais uma vez o Rafa por esse papo que foi sensacional, aprendi pra caramba com ele, tenho certeza que vocês também aprenderam. E se você quer assistir outras entrevistas, clica no card desse lado aqui da tela, que é uma playlist completa com todas as entrevistas que a gente fez até hoje no canal. E se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo, não quer perder nenhuma das entrevistas ou vídeos de dica que a gente faz, clica na bolinha desse lado aqui para se tornar um inscrito e não perder nenhum dos vídeos que a gente posta toda segunda e sexta-feira. Beleza? Até o próximo vídeo, galera. Valeu!